Eu vi um vídeo da minha amiga Mari, do perfil Leituras da Mari, vou marcar o vídeo aqui. Que ela leu esse livro, mas ela não conhecia. Ela comprou num sebo, pagou um precinho bacana e ficou maravilhada. Porque King Follett é sensacional, tudo que ele escreve é bom. Ele escreve muito bem. Então eu vou gravar esse vídeo para explicar aonde esse livro se encaixa, qual o estilo dele e os outros que tem uma sequência, tá? É uma ficção histórica, então não tem fantasia, não tem dragões, magos, nada. Ele é arraizado na história da Inglaterra. Se passa no ano de 997, ou seja, a Inglaterra ainda estava se formando, ainda estava naquele período conturbado, pelo menos na época que o Bernard Cornwell descreve as crônicas saxônicas. Então você tem eles lutando contra os gauleses, você tem eles lutando contra os nórdicos que estavam vindo, os vikings, tal, para tomar terra, tal. Então os anglo-saxões estavam lá, horrorosos ainda, estavam brigando para tudo quanto é lado. E nesse momento começa a se formar uma cidade chamada Kingbridge, ou seja, na realidade começa a se formar em torno de uma ponte que precisava ser feita. E essa é a história. Ai meu Deus, a mistério da ponte, tio. Putz, meu, tem de tudo. Sabe, viu aquela expressão? Tem um bar aqui perto de casa que chama frango com tudo dentro. O nome é isso. Meu, quem for, ele coloca tudo aqui. Tem batalha, tem traições, tem vilões, tem mocinha, tem mocinho, tem herói, tem tal, tudo. Meu, tem tudo aqui. Então, para não prolongar muito, é isso. Então, esse primeiro livro vai contar a formação de King Bridget. Aí nós vamos para o segundo livro, que é o mais famoso. Em ordem de escrita, esse foi o primeiro a ser escrito, tá? Mas em ordem cronológica, esse passa no ano de 1193, começa a história, que é a criação da Catedral de Cambridge e tal. Nossa, tio, mas uma história assim. Gente, eu acredito que eu pensava a mesma coisa. Quando eu ia no sebo, eu via, porque antigamente a capa era diferente, era dois gárgunas e era uma edição dupla. Eu olhava aquelas Pilares da Terra, aqueles gárgunas sombrios, eu ia para pegar. Quando eu lia a sinopse, eu ficava decepcionado. Eu falava, o que eu quero saber de uma história de uma fundação de uma igreja, construção de uma igreja e tal? Meu, é aquilo que eu te falei, é o frango com tudo dentro. O bagulho é doido. É um dos melhores livros de ficção histórica já escritos. Meu, você tem um vilão sensacional que toma as terras da herdeira, e ela luta, e ela vira uma tosqueadora de lã e começa a prosperar numa época totalmente machista. Você tem um rapaz que sonha, tem o tom construtor, meu, tem tudo aqui. Eu estou enrolando um pouco porque faz muitos anos que eu li, eu já não lembro tão bem. E eu acho que não vou ficar lendo uma sinopse do tal só para falar que eu lembro. Não, eu lembro mais ou menos. Eu sei que foi muito bom, gostei pra caramba. Tem tudo aqui, tudo que você pode imaginar. Aí vamos continuando na saga e você vai para 1327, com Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim, você tem alguns amigos que testemunham um assassinato e um segredo. E esse assassinato, esse segredo tem tudo a ver com a coroa britânica. Tem guerras de famílias tomando poder, tal. E você é colocado bem no meio disso, nessa trama toda. E, na minha opinião, dos quatro, é um que eu não gostei tanto assim. Porém, Ken Follett escreve muito bem, sensacional. Tá. Então vamos seguir aqui. Coluna de Fogo. Foi escrito em 1558. Esse livro é dinâmico. Se passa no reinado da rainha Elizabeth, como ela chegou no poder, luta dela contra os escoceses que queriam colocar a princesa, a rainha deles na coroa, os protestantes, os católicos. E você vai saber sobre aquela trama da pólvora, do Guy Fawkes lá, aquele do V de Vingança, sabe aquela mara tal, aquela história de que explodiu o Capitólio e tal. Tem aqui, vai contar os motivos que estava em jogo ali e tal. É um livro sensacional, com trama política. Você gosta dessa coisa de tentar tomar o trono, os conchavos, religião se envolvendo na política, e um vilão lá que usa da religião para poder alcançar os fins. Coluna de Fogo é fantástico. E por último, esse eu não tenho ainda, que é As Armaduras da Luz. Se passa em 1770, começa ali, com as guerras napoleônicas, na realidade com Napoleão começando a tomar força, tal. Então ali você vai ter todo esse pano de fundo napoleônico, tal. Eu imagino que deve ser sensacional, não li ainda, mas enfim. Então esse é o universo de Cambridge por enquanto.
Posso ler um de cada vez? Pode, não tem problema nenhum, não é uma questão, você não acompanha os personagens, o salto no tempo é muito grande, os personagens que você leu em um já morreram quando começa o outro. Mas você tem a história daquela região, tá? Mas eu mesmo, porque os livros foram escritos em outra ordem. O Ken Follett escreveu primeiro Os Pilares da Terra, depois Mundo Sem Fim, aí Coluna de Fogo, depois ele voltou para Aurora e Crepúsculo, e depois agora, por último, ele escreveu As Armaduras da Luz. Então, ele escreveu fora de ordem, não tem problema você ler também. Mas se você quiser ler na ordem também é legal. Espero ter ajudado, é uma série sensacional, boas, indico demais, tá? Se você gosta de ficção histórica, uma coisa bacana, tá muito bem escrito. Nossa, o texto do Follett é uma delícia de ler. Então é isso aí.